encontro com Jesus de hoje, nós vamos conversar sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 17, nos versículos de 11 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós! Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E lhe disse: Levante-se e vá. A sua fé salvou você. Bom, no encontro com Jesus de hoje, nós vamos conversar um pouquinho acerca destes 10 leprosos que se encontraram com Jesus na região de Samaria e Galileia. O texto bíblico diz que Jesus estava entrando numa aldeia ali naquela região, entre Samaria e Galileia. Provavelmente Jesus estava subindo para a região da Galileia e resolveu passar pelo meio de Samaria. Nós não sabemos exatamente em que aldeia, talvez ali em Sicar, em alguma dessas aldeias ali da região, Jesus resolveu entrar. E quando ele estava entrando numa dessas aldeias, ele ouviu 10 leprosos de longe gritarem: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Esses homens leprosos, eles tinham um grande estigma. Por causa da lepra, que embora hoje nós saibamos que é a hanseníase, né, e que ela não contamina as pessoas por contágio físico, naquela época acreditava-se que havia o contágio, a contaminação por meio do contágio físico. Até mesmo o hálito da pessoa era preciso proteger para que não passasse a doença por meio do hálito, né? E essa resposta que Jesus dá para eles, quando eles pedem compaixão, a resposta: vão e apresentem-se aos sacerdotes, de longe também, né? É uma resposta que às vezes nos choca. Parece que Jesus não quer chegar perto deles. Jesus não tinha esse tipo de problema, né? Jesus se achegou a muitas pessoas, homens e mulheres, até mesmo a crianças que eram consideradas impuras. Então não era esse o problema de Jesus. O que Jesus faz aqui é justamente o que manda a lei de Moisés. E nós vamos então conhecer um pouquinho desse contexto acerca do leproso que era curado, para a gente entender o porquê dessa resposta de Jesus. Lá em Levítico, capítulo 13, os versículos 45 e 46, mostram pra gente qual era a conduta, né, o código de conduta que deveria ser seguido por alguém que apresentasse lepra no seu corpo. Diz assim: as roupas do leproso em quem está a praga serão rasgadas, os seus cabelos deixados sem pentear. Com a mão sobre a boca gritará: impuro, impuro, para que nem o seu hálito contamine os outros. Ele será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro e por isso habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Dá para entender por que esses homens estão na entrada da cidade? Eles estão do lado de fora da cidade. Quando Jesus está entrando na aldeia, é que ele encontra com essas pessoas. Elas estão ali porque elas foram condenadas a estar ali. Por causa da lepra, elas precisam se afastar da convivência com a sua família, se afastar da convivência diária, porque elas podem contaminar outras pessoas. Então, ali se forma a periferia da cidade. E ali na periferia
estão aqueles que são marginalizados, que são excluídos, que são identificados como doentes, né? Que são identificados como impuros religiosamente. Essa situação dava para eles uma carga muito grande e negativa de preconceito, de estigma. Ali, aqueles homens eram deixados até que a sua lepra fosse curada. Mas em que condição? Eles estavam numa condição de mendicância, eles estavam na rua, eles estavam sem qualquer condição de higiene. Então imagina, para que uma pessoa com lepra fosse curada, só um milagre mesmo para curar a pessoa. Mas o capítulo seguinte, o capítulo 14, os versículos de 1 a 32, diz que aqueles que eram curados da lepra, eles tinham também algumas orientações a seguir, né, para que eles fossem reinseridos na sociedade, reinseridos na família, reinseridos também no templo. E tinha então um ritual de purificação. Quando as manchas da lepra começavam a desaparecer da pessoa, ela precisava se apresentar para o sacerdote. Deu para entender por que Jesus disse: vão e apresentem-se ao sacerdote. Jesus, nessa expressão, ele está dizendo para eles: já curei vocês, agora vai fazer o que vocês têm que fazer, né? Vai fazer o que a lei manda vocês fazerem, porque vocês já estão curados. E antes mesmo de que eles vejam os sinais da cura, eles já saem em direção ao sacerdote. Mas nós vamos voltar a falar disso um pouquinho adiante. Vamos falar um pouco sobre o processo de purificação. O primeiro passo que o leproso curado deveria dar era se apresentar ao sacerdote para que o sacerdote verificasse a veracidade da cura da lepra. O segundo passo, na ocasião, o curado deveria também trazer 2 aves, uma que fosse entregue em sacrifício e a outra para ser solta em liberdade, demonstrando assim, né, representando assim que por meio daquela cura, aquela pessoa também estaria rumo à sua liberdade. Também deveria trazer um galinho de cedro, representando incorruptibilidade e assim representando que aquela pessoa estava livre da corrupção que a lepra lhe havia causado. Um hisopo, cujo perfume representava a cura do mau odor provocado pela lepra, e um fio de lã vermelho, lã escarlate, representando a condição pecaminosa do leproso, quanto também o sangue vicário da ave que seria oferecida. O terceiro passo era entrar novamente na aldeia ou na cidade de onde aquela pessoa havia saído, mas por mais uma semana ainda a pessoa deveria ficar do lado de fora da sua tenda ou do lado de fora da sua casa. Por quê? Porque vai que a lepra volta e aí pode contaminar as pessoas, né? Então, era um momento em que o leproso se apresentava para o sacerdote, oferecia a sua oferta, ele também se banhava, né, se limpava, raspava todos os pelos do seu corpo, voltava para dentro da cidade, mas ainda ficava do lado de fora da casa por mais uma semana, e aí vinha o passo 4, ele se apresentava novamente para o sacerdote, entregando também uma oferta de cereais, como expressão da sua gratidão e como oferta pela culpa. Então ele apresentava ali uma confissão de pecados, mas também a gratidão pela cura, né? A ação de graças. E durante o ritual, o sacerdote passaria o sangue do cordeiro que estava sendo oferecido na ponta da orelha, na ponta do dedo, da mão e na ponta do pé. Ele também pegaria azeite do que estava sendo oferecido ali no momento e passaria na ponta da orelha, na ponta do dedão e na ponta do pé. Isso como expressão
da redenção que aquele sangue vicário estava oferecendo para aquela pessoa e como expressão de unção, de cura sobre a vida daquela pessoa. E finalmente o passo 5 era ser reinserido na sociedade. Ser reinserido na sua casa, reinserido na sua vida cotidiana, na sua profissão e também no templo. Agora, o que é que chamou a atenção de Jesus nesse encontro dele com esses 10 leprosos? Quando Jesus disse aos 10 leprosos que eles se apresentassem aos sacerdotes, sem nem ao menos impor as mãos sobre eles ou declarar, vocês estão curados, né? Ele só disse, vai lá e se apresenta para o sacerdote. Aqueles homens demonstraram uma fé assim, latente, né? Uma fé muito grande, porque eles nem tinham ainda sinal da cura e eles já foram em direção ao sacerdote. Jesus sabe e reconhece a fé daqueles homens. Mas quando eles começaram a ter sinais de cura, somente um voltou para agradecer a Deus, agradecer a Jesus. Naquela atitude de se prostrar aos pés de Jesus em ação de graças pela cura que ele havia feito, né, na vida daquele homem, aquele homem está demonstrando o seguinte: eu sei o que um leproso curado precisa fazer, e eu sei que um leproso curado precisa agradecer a Deus, e eu tô aqui agradecendo a Deus em carne e osso. Que expressão maravilhosa de reconhecimento do senhorio da pessoa de Deus em Jesus. Que maravilha a ação de graças daquele homem. E ainda um outro fato interessante chamou a atenção de Jesus, porque aquele homem era um samaritano. A sua condição racial era uma condição que era tratada como preconceituosa por meio dos judeus, porque os samaritanos eram como considerados como raças mestiças. Aqui hoje no Brasil é dia da consciência negra e nós sabemos bem o que significa essa situação de preconceito com relação a raças. Também na semana que vem a gente está caminhando aí para daqui a 6 dias celebrar o Dia Nacional de Ação de Graças. E é bem emblemática a história desse leproso curado que rende graças a Jesus e que assim expressa o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Reconhece quem é Jesus. Jesus é Deus. O espanto de Jesus ali é o espanto que cada um de nós deveria ter quando se torna preconceituoso com alguém e assim lança sobre as pessoas estigmas que elas não precisariam carregar sobre os seus ombros. A atitude desse leproso que volta é a atitude esperada por Deus para cada um de nós, na vida de todo aquele e aquela que crê em Jesus. É a gratidão. A gratidão no contexto bíblico é algo muito valorizado e que está intimamente ligada ao culto que era prestado a Javé, a Deus. Era por gratidão que se oferecia a oferta e o dízimo a Deus pelos frutos colhidos no campo. Era também por gratidão que se oferecia ofertas pacíficas aos sacerdotes. Era por gratidão que se celebrava a Todá, os sacrifícios de louvores a Deus. O professor Técio, no livro Tirando o Pó das Palavras, ele diz o seguinte, que é interessante notar que na celebração de ação de graças, o crente agradecido deveria fazer 3 gestos: entregar uma oferta, confessar os seus pecados e declarar louvores a Deus. Eu desejo para você hoje, se preparando para o culto nacional de ação de graças, eu desejo que você entregue, como este homem que foi curado, a sua gratidão a Deus, antes mesmo
de enxergar os sinais da cura. Que você entregue para Ele a sua gratidão e reconheça que Deus é o Senhor da sua vida. Que você tenha um encontro com Jesus marcante, impactante, de cura física, da alma e também de gratidão. Que Deus te abençoe e que o seu encontro seja muito bom com Jesus.